Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje é dia 28 de julho de 2022, e falaremos sobre crédito e meios de pagamento com Mercado Livre e Cielo. Vamos falar sobre o mercado agro, a compra da Casa do Adubo pela Nutrien e também a Seeds. Falaremos sobre hábitos de consumidor e inflação, com exemplos de McDonald's e Walmart, o que tem acontecido principalmente nos Estados Unidos. E por fim, a gente vai falar um pouco sobre música. A gente vai começar com os resultados do Spotify, depois falaremos sobre Yamaha, a crise de semicondutores e os resultados e um pouco da operação. E, por último, o prospecto de IPO da Steinway, que é, por alguns, considerada a maior ou melhor produtora de pianos, principalmente pianos de cauda, do planeta. E para falar sobre todos esses assuntos, estou aqui com meu colega instrutor de negociação e estratégia da BTC, Yuri Salomone. Fala, Yuri. Olá, Habib. Olá, ouvintes. Como vocês estão nesse dia? Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o momento que você está escutando nosso podcast nessa semana. É um prazer estar com vocês mais essa semana e temos bastante notícia e muitos assuntos a compartilhar, coisas que eu aprendi no dia de hoje, tal qual essa melhor empresa de pianos, que eu não entendo nada de música. Vamos lá, Habib. Pois é, vamos lá. Eu gosto bastante, fiquei impressionado com algumas coisas. E vocês se quiserem entender um pouquinho desse mercado diferente, fica até o final, hein? Mas olha só, Yuri, semana passada eu estava de folga, né? Você me cobriu aqui maravilhosamente bem no nosso BTC Journal. E eu fui viajar, passei bastante frio, tive que usar tênis bastante fechado, assim, e aproveitei para usar as meias, as Spectrum Socks da Insider. E realmente me surpreendi, viu, Yuri? Como os outros produtos da empresa, como essa camiseta aqui que eu estou utilizando, né? Tem bastante conforto, tanto térmico, né? Conforto térmico, como o conforto mesmo da vestimenta da roupa, que tem tecnologia têxtil como os outros produtos, né? Inclusive as underwears, as cuecas da Insider, que são bastante confortáveis. É importante que o conforto comece das roupas de baixo, hein, pessoal? Do início e até o final, de preferência, né? A gente hoje em dia dá muita importância para o conforto e eu acho que vale a pena a gente investir nisso, né? Com itens que são bastante duráveis, né? E a gente não precisa ficar trocando e comprando o tempo inteiro, né? Insider, ela tem esses produtos de altíssima qualidade, né? E ajuda, né? A gente ajuda aqui a divulgação desses produtos de alta qualidade no canal e, claro, a gente dá um presentinho para você que tem interesse em adquirir os produtos da Insider Store, que é um cupom de 12% de desconto na loja toda, tá? É só utilizar o cupom BTC12 e entrar no link na descrição do episódio do podcast, do YouTube, seja lá onde você estiver, tá? Para dar uma olhadinha lá nos produtos da Insider. Vale a pena conferir. Bom, vamos lá, Yuri. Outra coisa, a gente está entrando semana que vem, na verdade, este sábado já começa as turmas do General Business Program do segundo semestre. Tem vaga para as turmas ainda durante a semana, algumas vaguinhas na turma de sábado. Se você quiser se inscrever, é a última chance. Então, aproveite, tá? Feito para você que está entrando no mercado, está querendo abrir a mente aí com muito conhecimento em estratégia, finanças, negociação, marketing, resolução de problemas, modelagem. Dá uma olhada no link aqui na descrição também e aproveita essa última chance para se inscrever, ok? O nosso curso de Estratégia e Finanças para líderes, gestores, o Strategy and Finance já começou e você pode aproveitar e se inscrever para as turmas do ano que vem, porque já teremos as turmas iniciando provavelmente em janeiro, tá? A gente ainda vai confirmar o calendário, mas dá uma olhadinha no site para conferir mais informações. Vamos lá, pessoal. Yuri, eu queria começar contigo, é o seguinte. A gente vai falar sobre crédito e meios de pagamento. Eu peguei uma notícia do Neofeed. Qualidade do crédito acende o sinal de alerta do Mercado Livre. A gente já falou sobre o Mercado Livre algumas vezes aqui. O Mercado Livre tem reforçado bastante as atividades de crédito e aqui fica esse alerta pelo pessoal do Itaú BBA. Comenta um pouquinho sobre essa notícia. Beleza, vamos lá, Habib, contar um pouco dessa história. A gente está vivendo um momento muito crítico, economicamente falando. Quando vamos para o varejo, vemos nos relatórios o consumo diminuindo no geral,
Dentro do varejo, analisamos braços financeiros das empresas, tentando mudar o portfólio e rentabilizar os seus negócios. A gente vê uma inflação crescente, vamos falar isso em 3 ou 4 notícias hoje, que está impactando os negócios diferentes. Bom, nesse momento, o sinal de alerta ele tem que estar ligado para toda e qualquer coisa. O Mercado Livre, por meio do Mercado Pago, vive exatamente isso. A alta de demanda de crédito, aí com uma Selic aqui no Brasil a 13,25 ao ano, o crédito mais caro nas principais instituições financeiras, e a gente sabe, por análise de risco, que a inadimplência dos consumidores tende a aumentar, dado esse cenário que eu pontuei até aqui. Dito isso, a equipe do BBA, o Tiago Macruz e a Maria Clara, além da Gabriela Moraes, eles esperam também que o mercado pago apresente um crescimento nos índices de inadimplência, com cartão de crédito especificamente. Isso para o segundo trimestre de 2022, que acabou de acabar. Em meio a essa piora do cenário de crédito no Brasil, o relatório apresentado aqui, eles analisaram e eu tenho um leve recorte para passar para os nossos ouvintes. Abre aspas. Na nossa prévia de resultados, antecipamos uma queda de 1,5 pontos percentuais da margem operacional em relação ao mesmo período de 2021. A despesa maior, com empréstimos ruins, devem estar entre os principais fatores para a queda. Devem estar é um ótimo eufemismo para deu ruim para caramba. Eu ainda não posso afirmar, porque o relatório oficial ainda não saiu, mas investidores, fiquem atentos, porque o negócio deu ruim. E deu ruim, Habib, porque quanto maior o custo do crédito, mais difícil é pegar esse crédito e muito mais difícil é pagar por esse crédito. A gente alonga a dívida, a gente deixa ela mais cara. Então, se já estou precisando de dinheiro agora, se você não estruturar bem o seu negócio, fazer uma bela análise de viabilidade, cenários pessimistas, otimistas, cenários mais realistas, você não consegue chegar num número, numa situação adequada. E a gente ensina aqui nos nossos cursos do GBP, da BTC no geral, todos esses movimentos, todas essas necessidades para você aí, gestor de empresas, poder tomar a sua melhor decisão. O que os analistas do BBA fazem aqui é uma breve explanação sobre deu ruim, cuidado, vamos analisar para investir ou para comprar nessas empresas. No Mercado Livre, especificamente, o bom momento do e-commerce deve ajudar um pouco a compensar parte desses problemas relacionados à qualidade de crédito. E aqui, Habib, para finalizar, aos nossos ouvintes, tomem cuidado quando vocês pegam crédito, tomem cuidado, façam a conta com todo o CET, né, que é o custo efetivo da transação, não só os jurinhos que ele fala que cobra, tem um monte de taxa intrínseca à operação. Leia o contrato que você assina para pegar crédito com toda e qualquer empresa. E analistas de mercados, façam as suas análises de riscos, considerando os vários cenários por aí. Pois é, muito importante. Isso que você falou do custo efetivo total, do CET, ele é fundamental. A gente vê isso bastante, Yuri, em crédito imobiliário, por exemplo, em que os bancos muitas vezes falam, aqui taxa de juros 7,99, 8,99, e ali falta um monte de coisa, tá? A gente tem uma série de outros custos que são envolvidos, taxas, etc., que entram nesse CET e muitas vezes na divulgação eles não aparecem, por isso que a gente tem que ficar bastante atento. Vamos para a próxima notícia, também do Neofeed. No balanço das empresas de pagamentos, Cielo pode voltar a ser protagonista. Vamos lá, a gente falou de Cielo já há um bom tempo atrás, agora eu queria retomar esse tema com você, Yuri, porque a Cielo é uma empresa que já teve suas ações valendo R$ 40 quase, e agora ela está ali pertinho de R$ 2. E eu queria saber aí, será que volta? O que o pessoal está achando? Fala um pouquinho. Habib, essa notícia ela é muito boa, porque o jornalista aqui dessa notícia, ele faz um highlight muito interessante, você fala, caramba, a Cielo voltou, deixa eu ver como é que ela está. Calma, segura a ansiedade, porque é bom, melhorou, mas ainda está muito ruim, infelizmente. Então, a gente já falou da Cielo aqui por muito tempo, a gente já avaliou ela diversas vezes, mas vamos lá, vamos analisar exatamente essa notícia e no final eu faço as minhas considerações. Na chamada guerra de maquininhas, a Cielo nos últimos tempos, ela vem perdendo bastante market share.
Isso se deve ao que comentamos aqui semanalmente. 3 partes: concorrência acirrada, erros estratégicos e tomadas de decisões que não deram os resultados esperados, ou seja, não foram adequadas. Bom, e apesar de tudo isso, no primeiro semestre de 2022, eles fecharam com uma valorização de 65,49%, mas cresceram diante do espaço amostral pequeno, que é o que você acabou de citar, uma ação em torno de R$ 2,70 versus 40%. Para ela chegar versus R$ 40, para ela chegar a R$ 40 de novo, Habib, ela vai ter que crescer 20 vezes, 20.000%. É muito para você voltar ao que você tinha antes. 65% é praticamente nada. Mas vamos lá. De qualquer forma, isso não tira o mérito da recuperação e das decisões que foram tomadas para o último trimestre. Melhorou, mas ainda está longe de ficar bom. Aí eu tenho aqui os analistas do Goldman Sachs, o Tito Labarta, o Thiago Binsfeld e a Beatriz Abreu, além do Nicholas Walker, que eles disseram o seguinte, abre aspas, esperamos que a Cielo se apresente melhor e mais forte com o crescimento sólido em seus resultados e margens líquidas superiores a 10%. Ou seja, ainda não saiu o resultado oficial, mas os highlights aí, as informações extraoficiais já indicam certa melhora. Mas eles fazem algumas ressalvas. Com os números divulgados até agora, dado que o resultado oficial vem apenas dia 2 de agosto, o quarteto de analista estima crescimento de 51% no lucro líquido, mas, de novo, sobre o espaço amostral pequeno, 38% no crescimento do EBITDA, isso é ótimo. Isso se deve principalmente ao aumento de volume de transações, que irá ser algo em torno de 28%. Eles aumentaram as transações em 28%. Então, nessa guerra das maquininhas, eles devem ter vencido essa batalha. Mas muito provavelmente porque reduziram a taxa. E ao reduzir a taxa, diminuem a margem. Ao diminuir a margem, diluem o resultado como um todo. E isso é à frente de uma possível desaceleração dos seus concorrentes, no caso a Stone e a PagSeguro, que muito provavelmente não reduziram os valores cobrados aos seus respectivos clientes. Galera, maquininha é um negócio de doido. O tempo todo, quem tem menor taxa leva o cliente, ponto parágrafo, não tem o que conversar. E a diferença aqui, eu comentei isso alguns BTCs de anos atrás, é você ter um novo portfólio ou diferenciar o seu portfólio a ponto de deixar o seu cliente junto com você, fidelizar o cliente à sua empresa. Isso para maquininhas de cartões é muito difícil. Isso tem que estar associado a crédito, isso está associado a capital de giro, isso tem que estar associado a outras features, a outros modelos de negócio para ajudar a não ser único e dependente do valor da taxa cobrada, seja para antecipação, seja para o MDR, que é o Merchant Discount Rate. E apesar de tudo isso, melhorias e afins, o desafio para o segundo semestre e para os próximos 2 anos são grandes. Os mesmos analistas ainda recomendam, Habib, que vendam o papel da Cielo com preço-alvo em R$ 2,7, uma ação que já valeu 40. Pois é uma situação curiosa, né? A Cielo sempre foi muito eficiente na segurança das transações, nos terminais. É uma empresa com produto excelente, mas como você falou, né, ela surfou no Oceano Azul por muito tempo, quando isso era meio embrionário, de certa forma, e a competição chegou avassaladora, né, pegando boa parte desse mercado, apesar da Cielo ainda ser líder no mercado, pensando em estabelecimentos e transações. O que traz a ideia, que a gente já fala há muito tempo, de monetizar em torno da análise de dados, através desses dados de mercado, são muito ricos. E a gente aguarda ainda a Cielo crescendo nesse modelo, eventualmente eles tentam e não tem muito espaço, mas a gente gostaria muito de ver isso acontecendo, seria bem interessante. O que você falou é fundamental, aumentar a proposta de valor, não só com a taxa, como se isso fosse proposta de valor, né, valor baixo de taxa, mas trazer vários serviços adicionais que algumas empresas no segmento tentam fazer. Vamos acompanhar, vamos ver o que acontece aqui com a Cielo, que é uma empresa que eu gosto bastante, particularmente, né, faz um serviço bem interessante, um trabalho muito bom, mas que tem dificuldades nesse crescimento com o mercado competitivo.
Bom, vamos seguir para a próxima, agora um outro tema. Vamos falar um pouco do agro, hein, Yuri? Agro é uma palavra que ela acaba pegando bastante em algumas empresas, a gente vai falar sobre isso. Eu peguei a notícia do Brasil Journal. Por que a Nutrien pagou 1,5 bilhão de reais pela Casa do Adubo? Yuri, esclarece um pouco para a gente do que se trata essa aquisição, né? Como que a Nutrien tem feito suas aquisições e, por fim, essa última aquisição da Casa do Adubo. Vamos lá, Habib. Eu sempre gosto de posicionar os nossos ouvintes com um pouco da história de cada empresa, para conhecermos um pouco melhor o caminho percorrido até aqui e o foco estratégico de cada empresa que ela percorreu, para onde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Então, dito isso, a Nutrien, Nutrien, eu não sei pronunciar, não sei o correto aqui, nasceu em 2016, a partir da fusão entre duas empresas canadenses, a Agrium, uma das maiores varejistas agrícolas da América do Norte, e a Potash, que é uma gigante produtora de potássio, nitrogênio e fosfato, também canadense. No Brasil, a Nutrien herdou nessa operação as operações da Agrium, que em 2012 havia comprado a Útil Fértil. Em 2018, a Nutrien adquiriu a AgriChem, que é localizada no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, uma região agro muito representativa no Brasil. E depois disso, ela veio e comprou registros de mais de 100 defensivos agrícolas da BRA Agroquímica, em 2019, e da Tec Agro e da Agrocema em 2020. Ou seja, tem agro no nome, a Nutrien está comprando, o negócio está funcionando, porque tem agro no nome, deve valer muito dinheiro. Em 2021... Eu fico espantado, Yuri, com a criatividade das empresas na criação desses nomes, né? É muito bom, o pessoal do marketing, ele realmente é diferenciado. Agro qualquer coisa. Inclusive, você deve ser um agroinvestidor, né, Habib? O Gustagro, talvez, não sei, vamos pensar em alguma coisa para você mexer na sua carteira de investimentos. Gustagro investindo em várias ações aí do mercado agro. Habib, para finalizar a história aqui, em 2021, a empresa ela anunciou a aquisição da Agromercantil, só para variar um pouco o nome, e como anunciado na notícia, ela comprou a Casa do Adubo. E aí a gente chega agora propriamente nessa análise. O valor dessa compra ele não foi revelado oficialmente, apesar do título, mas fontes disseram ao Brasil Journal que o negócio foi fechado por algo em torno de 1,5 bilhão de reais. Dinheiro para caramba, hein? Bom, isso leva o grupo a ocupar agora o terceiro lugar no setor agro, atrás da Lavoro, que é do Pátria Investimentos, e da Agro Galaxy. Então, são as três principais. A Lavoro aí não tem agro no nome. Não sei por que ela lidera, talvez porque ela pensou diferente, fora da caixinha ali, e tirou o agro do nome. Esse foi o maior cheque já assinado no M&A no varejo agrícola até hoje. Isso daqui está parecendo transação de jogador de futebol. Sempre as últimas são as maiores, alguns valores que você não consegue imaginar quantos zeros tem nessa ação. Mas, enfim, a expectativa aqui é faturar esse ano 5,5 bilhões de reais no Brasil e o market share em torno de 3,5%. A Lavoro, ela tem 4,5% de share, e é a líder, e é seguida da AgroGalaxy com 4,1% de share. Então, 4,5%, 4,1%, 3,5%. Aí, a cada meio ponto percentual tem uma concorrente. Para os nossos ouvintes entenderem o tamanho desse mercado, é algo que movimenta hoje cerca de 160 bilhões de reais no Brasil. Então, com o líder tendo 4,5%, a gente vê que é um mercado bastante pulverizado, com muita oportunidade. O M&As ajudam a você se manter ou defender a sua posição de liderança ou a sua posição ali, no caso da Nutrien, aqui o terceiro lugar. Bom, aqui eu quero destacar, Habib, para finalizar, 3 pontos. O primeiro, essa venda ela vem sendo preparada há 10 anos. Qual que é a dica para os nossos ouvintes? Nada acontece do dia para a noite, as coisas têm de ser preparadas, têm que ser estruturadas e você tem que dar tempo ao tempo. E desde que Rafael Covre assumiu os negócios da família em 2012, após o falecimento do seu tio, que ele prepara esse M&A. 10 anos, galera, para ficar bilionário não é tão simples. O segundo ponto que eu queria destacar aqui é que desde 2018 tem um fundo de private equity
Private Equity entra no negócio, coloca um executivo, faz a empresa crescer e sai. É exatamente o que aconteceu aqui com a Axon, que também não é agro, se deu bem no negócio. Como acionista minoritário, ela entrou, estruturou, fez a empresa crescer. E formalizou essa operação de M&A aqui, saiu do negócio com essa compra. Sob a gestão da Axon, junto aqui com a Nutrien, a companhia saiu de 150 milhões de reais em 2011 para, 10 anos depois, 2,5 bilhões de reais. É muito crescimento em 10 anos. Bom, e o terceiro ponto, para finalizar, a Nutrien, para a Nutrien, a Casa do Adubo, ela representa uma expansão geográfica e o acesso a produtores de pequeno porte, segmento que a companhia não atuava até então, além da entrada de outras culturas agrícolas, ou seja, mudou o portfólio, mudou a abrangência geográfica, muito provavelmente vai ter um custo aí de sinergia dos negócios, mas para captar essa energia com 1,5 bilhões de reais deve ser bem possível. E, Habib, temos mais um bilionário no Brasil. Parabéns. Pois é. E olha só, né? Você falou de alguns motivos para a aquisição que são interessantes. A gente fala de expansão geográfica, a gente fala de trabalhar com novos produtos, né? No caso, novas culturas dentro do setor agro. E agora a gente vai para uma outra notícia que também é uma aquisição por um motivo um pouco diferente. Aqui é do Neofeed, e o título é o seguinte: em segundo M&A, Seeds incorpora sua agtech de olho na gestão das fazendas. Eu acho que rolou um neologismo aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. É o seguinte, eu acho que vale a pena começar essa notícia falando da própria Seeds, né? Quem é a Seeds? É uma plataforma, ela surgiu em 2017 como um programa de fidelidade que permite a conexão entre produtores rurais, cooperativas, distribuidores, fornecedores da cadeia do campo. Para o produtor, por exemplo, o produtor ele entra na plataforma, adquire os seeds, que são meio que moedas digitais ou pontos, e pode trocar por diversos tipos de produtos, serviços, como cursos, softwares, produtos da cadeia do agro e até recarga de celular. Mas, claro, para não ser só um intermediário, além das parcerias que as empresas oferecem para reduzir os preços, eventualmente, daquilo que é oferecido na plataforma, eles também dão prêmios, fornecem seeds para produtores com base em uso de tecnologia, por exemplo, e também oferecem cashbacks e alguns outros benefícios. Com isso, eles adquirem muitos dados, e aí nasce um segundo produto, agora voltado para os revendedores e fornecedores de produtos e serviços do campo. A Seeds ela fornece para a indústria uma plataforma de data analytics, basicamente, com informações voltadas para automatização de processos e inteligência de mercado, além de uma plataforma CRM, que é o Sistema de Gestão de Clientes, para o time de vendas. Aqui, o modelo é de recorrência, diferente do modelo para o produtor, onde é realmente a aquisição daquelas moedas, entre aspas. Aqui é mensalidade, dependendo do produto, tem produtos que são mais caros, mais baratos, voltados para o pequeno produtor, para aquele maior produtor. E achei bem interessante, ele já tem clientes grandes como a John Deere, a Yara e a Bela Agrícola, por exemplo. Agora a empresa está, para variar um pouco, pensando em entrar no mercado de crédito agrícola, como toda empresa do mundo quer fazer dinheiro com meio de pagamento. Enfim, é uma possibilidade também para eles, meio lógica dentro do segmento de programa de fidelidade. A questão é que a empresa ela não está num oceano tão azul assim. Ela compete, de certa forma, com a Orbia, que é uma empresa que a gente já falou aqui, é um marketplace do agro, da Bayer, que também oferece plano de fidelidade. A Seeds ela não tem marketplace, mas atende aos interesses dos clientes de uma forma semelhante, o que não quer dizer que não tem espaço, claro. Sobre a aquisição, a notícia fala da compra da Perfarm, que é um software de gestão de fazendas que já tem mais de 40 mil clientes, pessoal. Eles fazem gestão de nota fiscal, planejamento financeiro e de caixa, lista de compras, de insumos, organização de safra, da produção e até tem aplicativos que conectam trabalhador, máquinas e instalações. E na aquisição, a marca Perfarm ela vai ser mantida. Uma coisa que eu achei bem legal é que não foi nenhum centavo transacionado, foi troca de ações.
mesmo assim configura a aquisição, tá, pessoal? E qual que é o motivo da aquisição? Voltando um pouco ao papo que o Yuri estava falando aqui em relação à diversificação geográfica, novos produtos e tal. Não é só diversificação aqui. Na verdade, o principal motivo dessa aquisição é o compartilhamento de base de clientes. Então, você conseguiu oferecer os dois produtos para um cliente já conquistado da Perfarm, no caso. Uma vantagem competitiva de software de gestão, que é o caso da Perfarm, é o famoso switch cost, o custo da mudança, o que dificulta o cliente de mudar de serviço, né? Então, eu já tenho um software aqui para mudar o serviço, não é só o custo do novo serviço que vai ser trocado, é o custo da mudança, o estresse, o trabalho que é feito na troca desse sistema de gestão. E aí, com o sistema de gestão, você já aprende um pouco mais o cliente e consegue oferecer novos produtos e serviços dentro daquela plataforma. O que é bem legal, tá? Então, acho que foi um gol de placa essa aquisição da Seeds, a aquisição da Perfarm pela Seeds, no caso, né? E é uma empresa que vale acompanhar, certamente. Então, a gente vai, com certeza, trazer mais informações desta empresa mais para frente. Bom, Yuri, vamos seguir. Agora eu queria mudar um pouco de assunto. Falar um assunto que a gente tem falado bastante aqui, dado que estamos num ambiente inflacionário no planeta e no Brasil, com certeza, falar um pouco de hábitos de consumo dentro desse ambiente. Eu peguei aqui também no Neofeed aí, parabéns, pessoal, vocês estão com algumas reportagens muito boas essa semana. Os sinais invertidos de McDonald's e Walmart. Como que a inflação e os hábitos de consumo afetam de forma inversa duas grandes empresas que são, de certa forma, símbolos do capitalismo global, hein, Yuri? Pois é, Habib, são duas empresas muito representativas do capitalismo americano, principalmente, mas no global também. Mas vamos lá, a mudança de hábito dos consumidores colocou sob holofotes do mercado americano essas duas empresas por motivos e razões iguais. Vamos entender isso. Os sinais invertidos, como você acabou de dizer, dos dois ícones desse capitalismo, têm uma mesma razão, a inflação. Ela está mudando esses hábitos nossos de consumo como um todo. O Walmart, ele vai divulgar o seu resultado no próximo 16 de agosto, então aqui, mais uma vez, uma especulação de mercado com algumas notícias aí tentando antecipar esses resultados. Ele fez muito barulho ao informar que a perspectiva de queda no lucro por ação está da ordem de 8% a 9%. Em contrapartida, o McDonald's divulgou na última terça o mesmo highlight e diz que, no caso deles, aumenta 10% nas vendas. É aí que está o sinal invertido. Um cerca de 10% de queda, outro cerca de 10% de aumento de vendas. A análise é a seguinte: as famílias, de um lado, estão cortando gastos considerados desnecessários ou supérfluos, como vestuários e produtos eletrônicos. Bom, a roupa pode estar com rasguinho ou costuro, o material eletrônico, a TV, não precisa ser de 65 polegadas, a de 55 me atende, ou a TV de 42 está muito bom, o computador está me atendendo. Então, eu tomo decisões mais pensadas, dado o risco e o momento econômico que vivemos. Isso impacta diretamente o Walmart, que é uma empresa que, apesar de ser um supermercado, né, um varejista de comida, vende e é parte considerável do seu P&L eletrônicos e vestuários. Por outro lado, estão optando por gastar as economias, os clientes, em economias com alimentos mais baratos. E aí, o McDonald's, por meio do fast food, se beneficia. As pessoas deixam de comer melhor, comem pior ali o fast food em questão nutricional, mas comem mais barato. E aqui tem um ponto importante, porque comer, salvo problemas estruturais dos países, temos de comer todo dia, algumas vezes por dia, para sanar as nossas necessidades do corpo humano. Legal. Mas aí eu escolho comer mais barato. Eu escolho um lanche, eu escolho fast food, eu escolho o McDonald's em muitos casos. Um outro fator importante a ser levado em conta aqui, caros ouvintes, é a recorrência. Tenho que comer todo dia. Todos temos que comer todo dia. E o Mac, assim como Coca-Cola e outros players do mercado, eles estão conseguindo repassar o aumento de preços ao passo que os custos aumentam.
mas isso vai ter um limite. Eu espero que esse limite não chegue, eu espero que as pessoas consigam e possam continuar comendo, com melhor ou pior qualidade nutricional, que comam e que não tenham problema de fome, como vemos e vivemos no Brasil e no mundo em diversos lugares. Mas aqui é para a gente analisar e para a gente entender, como analistas de mercado, como parte integrante das empresas, o que as nossas tomadas de decisões acarretam no cliente final, acarretam no mundo, acarretam no consumo. Então, simplesmente aumentar preço por aumentar preço tem um certo limite. O Walmart pode aumentar o preço do computador, não vai vender. E aí o computador eu uso o antigo, legal. Agora, se o McDonald's continuar aumentando o preço do lanche, a gente comentou aqui há 3 ou 4 semanas atrás que o índice inflacionário de alimentos e bebidas está da ordem de 16% no Brasil. É muito alto. A inflação IPCA está da ordem de 12%. E os dissídios salariais está da ordem de 7%. Ou seja, perdemos capacidade de comprar o que comprávamos há 12 meses atrás, Habib. Pois é, Yuri, eu acho que você introduziu um assunto que é muito, muito relevante, que a gente trabalha no detalhe, tanto no General Business Program, como no Strategy and Finance, mas a gente traz ainda uma análise muito mais, vamos dizer, perfeccionista ou muito mais forte no nosso curso de Pricing, o Pricing Strategy Program, quando a gente fala sobre elasticidade. Então é muito importante. Você falou, bom, legal, o Walmart pode aumentar o preço do computador e o computador vai vender menos. Sim, isso muito possivelmente vai acontecer porque é um produto de alta elasticidade, o que não acontece muitas vezes com o consumo de alimentos, como o Yuri comentou agora, né? É claro que você tem substitutos em alguns casos, mas dependendo do alimento, do custo do alimento, você tem um pouco de dificuldade de fazer essa substituição. E a gente vai ver como isso afeta também na próxima notícia. Mas se você tem interesse em saber como que variação de preço afeta ou não afeta determinados produtos, serviços, mercados e como analisar isso dentro da sua empresa, já sabe, os links estão aqui na descrição, ok? Vamos lá, Yuri, é o seguinte, eu peguei 3 notícias aqui para comentar, que é um mercado que eu particularmente gosto muito, que é o mercado musical. A gente vai começar a primeira notícia, né, falando de uma empresa que já falamos aqui, que é o Spotify. Ó, eu peguei aqui do valor econômico. Prejuízo do Spotify aumenta 6 vezes no segundo TRI para 125 milhões de euros. Pois é, o prejuízo foi bastante significativo, mas, ao meu ver, não é nem o maior problema. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo, né? Nosso querido Spotify ele divulgou os resultados do segundo TRI, prejuízo, como a reportagem falou, de 125 milhões de euros. E é o seguinte, né, o que aconteceu com as ações? Claro, cresceram. Afinal, investidor gosta de um prejuízo. É impressionante, né, pessoal? Mas, enfim, elas estavam operando em alta de 5%, quase 5% no pré-mercado, depois que os resultados saíram. Vai saber o que acontece. Bom, vamos dar uma analisada no resultado. Eu trouxe alguns números aqui do divulgado do Spotify para compartilhar com vocês. A receita líquida no segundo TRI de 2022 foi de 2,8 bi, quase 2,9 bi de euros, beleza? O resultado ele é divulgado em euros, porque é na bolsa lá na Europa. Isso foi um crescimento de quase 23% em relação ao mesmo período de 2021. Você fala, bom, legal, cresceu. Pois é, vamos segurar um pouquinho. Usuários ativos mensais, eles fecharam com 433 milhões de usuários no planeta, um crescimento no mesmo período de 18,6%. Mas uma coisa que você tem que caçar, isso daqui são coisas que você tem que pegar o resultado e caçar, tá, pessoal? De trimestre a trimestre, o crescimento foi de 3%. Ele cresceu 18,6% comparado a 21%, segundo TRI. Comparado ao primeiro TRI de 22, cresceu 3%. A mesma coisa é o número de usuários premium, que são usuários pagantes, que fecham aqueles planos de mensalidade, que é o modelo de negócio de recorrência dentro do Spotify, que tem esse modelo chamado freemium, que ele fornece um modelo gratuito com anúncios e um modelo pago que não tem anúncios. Tá? Isso é um pouco diferente do Netflix, que não tem o modelo free, né? Ele é só
realmente modelo de recorrência, né? Eventualmente eles vão criar alguma coisa nesse sentido, tá? Mas é o seguinte, usuários premium são 188 milhões contra 433 do total, tá? Então a grande maioria não paga a mensalidade, mas muita gente paga, só que também cresceu 3% de um trimestre para o outro, tá? Do primeiro para o segundo. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Que o crescimento está, de certa forma, modesto. Não sei se a gente consegue chamar de growth ainda, ok? A receita do Premium foi de 2,5 bi, então é quase a totalidade da receita da empresa, tá? O crescimento de receita, inclusive, foi maior do que o crescimento de usuários. O que isso significa? Que teve reajuste de preço, tá? Então o preço aumentou. E aqui a gente entra na questão da elasticidade que o Yuri comentou, tá? Aqui a gente ainda não viu nesse resultado, mas é possível que a gente comece a observar com o aumento dos preços das mensalidades, pode haver uma queda no número de usuários, tá? Isso indicaria essa elasticidade. Para esse mercado é muito possível que isso aconteça. A margem bruta caiu, tá? Foi de 28% para 24%, que é 4 pontos percentuais, o que é bastante, ok? E deu prejuízo operacional de 194 milhões de euros contra 12 de lucro. Mas eu não acho isso nem o mais preocupante, né? O aumento e, claro, o lucro líquido, né? O prejuízo saiu de 20 para 125, 6 vezes. Gerou caixa, 39 milhões de euros de caixa gerado, um pouco menos do que no mesmo período do ano passado, que foi 54, e teve free cash flow positivo. Tá? Então, ok, não vai quebrar, está sob controle. O prejuízo pode ser uma notícia ruim, mas pior do que isso, na minha visão, é o guidance para o próximo trimestre. Olha só, Yuri, eles têm uma expectativa de um aumento de 2,4% de usuários, já está diminuindo, né? Então vai passar para 450 milhões. Essa é a expectativa. Um aumento de 4,5% na receita, o que nos diz que eles ainda querem aumentar ainda mais o preço, ok? E um prejuízo operacional maior ainda, de 218 milhões de euros. Na minha visão, o time de relações com investidores do Spotify e a estratégia do Spotify está clara. Eles não são mais uma empresa de growth, não tem muito mais para onde crescer. Eles mostram crescimento em outras regiões, tal, mas não tem muito mais espaço. Vai crescer aos poucos como uma empresa estável, como um Walmart, como uma GM. Então, aqueles múltiplos de empresa de tech que vai crescer infinito, não sei o quê, não se justificam mais. Vamos ver até quando os investidores vão continuar ignorando o que o time de RI do Spotify fala, né? Então a gente vai acompanhar e ver o que vai acontecer com as ações do Spotify, que eu já tive, graças a Deus não tenho mais. Enfim, mas nada daqui é uma recomendação ou desrecomendação de investimentos, hein, pessoal? Façam suas análises, pelo amor de Deus. E a recomendação é de fazer o curso para você poder fazer suas análises, como a gente faz aqui no BTC Journal, ok? Vamos seguir, Yuri, para a próxima notícia. Eu separei aqui uma reportagem do Brasil Journal, muito boa, inclusive. Na Yamaha, a falta de chips pode fazer a música parar. Aqui a gente está falando, pessoal, da Yamaha Música, não da Yamaha Motor. São empresas completamente diferentes, tá? Pessoal, é o seguinte. A crise de semicondutores afetou muitas indústrias. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas de uma indústria a gente falou pouco, que é a de instrumentos musicais. E não dá para falar desse tema sem falar da Yamaha. Pianos acústicos, pianos digitais, inclusive tem um aqui, né, do lado, guitarras e violões, baterias eletrônicas, saxofones, trompetes, flautas, clarinetes, oboés, equipamentos de áudio e vídeo, enfim, é tanto produto que não rola citar aqui nominalmente todos, ok? Mas a empresa ela faz muitos instrumentos musicais de alta qualidade, inclusive. Como a gente comentou, o foco das indústrias de chips tem sido o segmento de alta tecnologia. A Yamaha não faz parte desse rol, tá? Então ela fica um pouco para trás. E como tudo que é ruim pode piorar, no final de 2020, um fornecedor-chave da empresa parou de entregar componentes porque a fábrica tinha sido destruída por um incêndio. Olha que maravilha, né, pessoal? Enfim, a pandemia, ela de certa forma, ela contribuiu para a indústria musical.
assim como outras formas de passar o tempo dentro de casa. As vendas dos pianos cresceram 14% no ano fiscal que terminou agora em março de 2022. Mas com a falta de componentes, eles perderam muitas vendas. O CEO da empresa, chama Takuya Nakata, ele disse que perderam em vendas potenciais no último ano, só no último ano, 253 milhões de dólares, que eles poderiam ter vendido, mas deixaram de vender porque não tinham como entregar. Isso é muito ruim e vai continuar ruim, né? Mas vamos dar uma olhada nos números para ver se a empresa está ruim de fato, né? E realmente não está. Olha só, o resultado eles divulgam em ien e divulgam também o resultado atual em dólares. Então, peguei o resultado em dólares deles. Eles tiveram uma receita no ano fiscal de 2022, que é março de 21 a março de 22, de 3,3 bi de dólares. Se a gente pegar o crescimento do ano para o ano anterior, foi de 9,5%, mais ou menos, e as vendas são divididas regionalmente da seguinte maneira: o Japão é o maior representante, com 26%, depois vem a América do Norte com 21%, Europa com 19%, China com 17% e outros com 16%. Então tem uma boa distribuição da receita nas regiões. Eles dividem o resultado em duas unidades de negócio, três, né? Duas e outros, né? Instrumentos musicais são 67% da receita. Equipamentos de áudio, 23%, e o restante fica com outros produtos. Dentro de instrumentos musicais, que é a maior parte da receita da empresa, pianos representam 27%, instrumentos digitais representam 40%, e aqui entram pianos digitais também, sopro, cordas e percussão 19%, guitarras e violões 14%. Tá, aqui ficou uma cutucada, porque a Yamaha nunca foi muito conhecida por fabricar as melhores guitarras, mas os violões são de altíssima qualidade, tá? E eu recomendo, os violões da Yamaha são muito bons, né? Apesar de ter marcas melhores, ok? Enfim, vamos lá. Lucro bruto, né? Se a gente pegar a margem bruta, por exemplo, foi de 38%. Pessoal, a margem bruta de 38% é alta à beça para uma indústria, tá? Então, eles realmente têm uma produtividade muito boa, é algo que é meio regra em indústrias japonesas. Lucro operacional foi de 400 milhões e lucro líquido de 300 milhões de dólares. É uma empresa geradora de caixa, fluxo operacional de quase 300 milhões e tem olha só, Yuri, isso é muito interessante. O Return on Equity, o ROE da empresa, foi de 9,2%. Aqui no Brasil, a gente pode pensar que isso é uma desgraça, não é verdade? Porque a Selic está 13,25 e vai subir e não sei o quê. No Japão, o Japão convive com taxas de juros negativas há 20 anos. 9,2% de retorno é alto demais, tá? Então, é uma empresa que performa muito bem num segmento que é muito pouco conhecido por investidores, etc., mas que realmente faz um belo trabalho, uma bela lição de casa. Beleza? Vamos para a última notícia aqui, seguindo, aproveitando que a gente está falando de instrumentos musicais, mas principalmente pianos, eu trouxe essa daqui. Essa notícia eu peguei do MarketWatch, porque nenhum veículo nacional falaria dela, então a gente busca fora e você, que é ouvinte ou assiste o BTC Journal, tem essas empresas diferentes aqui para analisar, porque é isso que faz com que a gente se desenvolva em business, viu, pessoal? Analisar uma série de empresas, segmentos diferentes, e com isso a gente vai maturando o nosso conhecimento. Ó, o título é o seguinte: Piano Maker Steinway is going public again. 5 things to know ahead of its IPO. Aqui, tradução livre, né? A produtora de pianos Steinway está indo ao IPO de novo. 5 coisas que você precisa saber, tá? É o seguinte, vale comentar um pouco da história da Steinway, né? Para seguir aqui no embalo musical, que é uma empresa que é ícone dos grandes pianos. Ela surgiu em 1851, empresa razoavelmente nova aí, pessoal, com a ideia de fabricar verdadeiras obras de arte. A primeira fábrica surgiu em 1853 em Nova York, e em 1880 uma nova fábrica em Hamburgo. A reportagem, ela fala de 5 coisas que você tem que saber antes de investir no IPO da empresa. Ainda não saiu, o prospecto saiu em abril, tá? A empresa, enfim, vai saber quando que esse negócio vai sair de fato.
ok? Mas vamos entender essas 5 coisas da reportagem. Primeiro, a empresa é lucrativa e o futuro é promissor. Os lucros são consistentes, eles são crescentes, a empresa gera caixa com baixo endividamento. Segundo ponto, o mercado é de luxo, ou seja, elasticidade não é problema aqui. Voltando ao assunto que o Yuri puxou, muito bem puxado, inclusive, na reportagem, falando sobre mercado, Walmart e McDonald's. Aqui, o mercado de luxo, pessoal, não é afetado pela elasticidade em geral. Os pianos, eles custam, no caso da Steinway, entre 40 e 350 mil dólares, ok? Então, não é tão fácil ter um piano em casa, além de que os pianos de cauda ocupam aí quase 10 metros quadrados, né? Mas há o risco de substitutos, como, por exemplo, obras de arte ou joias acabam entrando como substitutos, um certo perigo para esse mercado, né? E não precisam de tanta área, né, para você ter um quadro assim na parede, né? Enfim. Terceiro ponto da reportagem, China. Yuri, você tem ideia de quantos pianos são vendidos nos Estados Unidos ao ano? Não faço ideia, Habib, mas lá, por ser a maior população do mundo, provavelmente é um número bem grande, sei lá, uns 50 mil. Não, ó, nos Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos de referência. Os Estados Unidos, que é um mercado rico, forte e tal, tem uma média de 30 mil pianos vendidos ao ano. 30 mil. Na China, tem bastante gente, né? Mas o número não é perto de 50 mil. Talvez a gente pudesse até pensar que fosse, acho que foi muito razoável o que você colocou aqui, mas é muito maior do que isso, né? Ao invés dos 50 mil que seria razoável, são 400 mil pianos vendidos por ano, é um absurdo. A China tem uma classe alta, pujante, muito grande, muito numerosa. E a Steinway tem um caminho longo de crescimento pela China que ela pode aproveitar esse mercado. E a China também tem um governo que investe em cultura, né? Muito voltado à música, tal. Então, abriram centenas de salas de música clássica recentemente, enfim. Então, tem um mercado bem interessante. Quarto ponto, a mão de obra, ela não é especializada, ela é única. É um processo artesanal, um piano demora 6 meses para ser produzido, e automatizar a produção é basicamente perder a proposta de valor do negócio, que é a produção artesanal. Os custos são altos e a dificuldade de substituição de mão de obra também é um ponto bem arriscado desse modelo de negócio. Quinto e último ponto da reportagem. A empresa tem gestão de padaria. Eles não escreveram isso daqui, na verdade eu que inseri, mas basicamente eles têm poucos processos, gestão financeira desorganizada e no próprio prospecto eles admitem que não têm controles suficientes para mostrar todos os números aos investidores. Tá? Enfim, é uma empresa que foca realmente no produto, né, na elaboração, no processo artesanal. Mas vamos ver como que a empresa está financeiramente, né? Porque alguns números eles têm. Vendas líquidas, eles tiveram 538 milhões de dólares em receita, um aumento de quase 30% em relação a 2020. Aqui eu estou falando do ano fechado, o ano de 2021. Desses 538, 400 é de piano e 130 e poucos, né, 132 aqui milhões de dólares são outros instrumentos de sopro, corda e percussão. É bem focado em piano mesmo. Tiveram um lucro bruto de 225 milhões, uma margem que chega aí perto dos 45%, que é muito alta, e um lucro líquido de quase 60 milhões de dólares, tá? E gera um caixa absurdo. O fluxo de caixa operacional é de 122 milhões de dólares. Ou seja, a gente está falando aqui de uma empresa que está num segmento bastante específico, extremamente nichado, é uma empresa lucrativa, com baixo endividamento, com financials acertados, apesar de uma gestão bastante conturbada, uma gestão de empresa pequena, de certa forma, mas que tem algumas características específicas. O mercado de luxo, com uma elasticidade que muito possivelmente não acontece, né, de demanda, então aumento de preço não vai importar tanto, é um mercado que trabalha muito com item que tem isso como proposta de valor, e uma mão de obra aqui é o grande risco desse mercado, a mão de obra especializada. Mas, enfim, são algumas características importantes para quem quiser entender um pouco mais desse mercado de instrumentos musicais, que é um mercado fascinante e é um hobby interessantíssimo e também uma arte, uma profissão,
né, que faz com que a gente fique muito feliz, eu principalmente, e vocês espero que se animem também depois disso para comprar um piano de cauda em casa, um investimento pequeno, como vocês observaram agora, precisa de pouco espaço, né, mas quem sabe um dia você que está ouvindo a gente terá a oportunidade de ter um piano como o nosso amigo Yuri em breve vai comprar o seu, não é verdade? Ah, Bibi, eu vou comprar sim, viu? Pode deixar. Eu estou pensando em comprar um apartamento de 10 metros quadrados, como a gente anunciou aqui há algumas semanas atrás no Journal, para reduzir o custo, vai caber só esse piano. Eu vou ter um apartamento, um piano dentro do apartamento, ou um apartamento dentro do piano, não sei o que cabe dentro do que com esse valor nessas alturas. Mas acho que vale aqui, Habib, para finalizar, ligar tudo isso, né? O mercado de luxo, no que a gente começou a falar que na saída da pandemia, vamos falar ali quando reabriu de novo em 2021, que a gente março, abril, fechamos de novo, o Brasil, por exemplo, pegar ali julho de 2021, a gente comentou aqui no BTC Journal várias notícias sobre o mercado de luxo. Sofreu pouco ou conseguiu continuar vendendo bem. Isso por causa do posicionamento, enfim, diverso dessas empresas. E agora mais uma empresa de luxo fazendo esse IPO. E vejam, né, pessoal, nem todo mundo sabe fazer as contas financeiras. Sabe-se lá quanto dinheiro, de repente, essa empresa não perdeu, não tendo o controle financeiro adequado, ou quanto elas vão perder no IPO agora, porque eles podem angariar muito mais valor e não vão conseguir. Então, tenho as suas métricas financeiras bem reguladas. Pois é, Yuri, exatamente. Isso é muito importante, bem lembrado, tá? Não é porque a empresa é lucrativa, gera caixa, que isso é algo importante, que a empresa está se dando bem por não ter processos financeiros adequados, tá? Ela certamente está perdendo alguma coisa nisso. Então é importante que a gente tenha essa finesse, né? Isso é muito, muito importante e você trabalha isso dentro dos cursos da BTC com certeza. Enfim, inclusive, se você conhece alguém que fez o curso, bate um papo, pergunta, vê o que você acha. Mais de metade dos nossos alunos vem por indicação de ex-alunos, e eventualmente você se incentiva também a se desenvolver junto com a gente. Mas por enquanto, continua aqui com o BTC Journal. Essa foi a última notícia de hoje. Yuri, muito obrigado de novo. Muito obrigado, Habib. Muito obrigado, ouvintes que ficaram com a gente aqui até agora e até a semana que vem. Muito obrigado, pessoal, pelo interesse e pela paciência. E como o Yuri comentou, nos vemos na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.